Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por esse dia, que o Senhor seja o Deus da nossa casa, da sua família. O Senhor é o Deus da minha vida, dos meus negócios, o Senhor é o Deus dos meus projetos. Ele é o Deus da minha salvação e eu exalto Ele nesse dia. Em confirmação, com a palavra, nós estamos muito interligados no Senhor. E o Senhor tem falado conosco em todo o tempo. Eu quero ler aqui e deixar uma palavra em Levíticos capítulo 20, verso 7, que diz assim: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor ele já deixa aqui para nós uma alerta, deixa para o povo de Israel. E ele diz assim, ainda, 8, e guardai os meus estatutos, ou seja, os meus mandamentos, ou seja, as minhas leis, e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. E aí, eu quero também ler com você em 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 1, o verso 15 e o 16. Diz assim o versículo 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. E esse versículo é encontrado em diferentes traduções da Bíblia. E é um chamado para a nossa vida. Vivemos uma vida santa, em conformidade com a palavra de Deus. Não adianta a gente falar que é de Deus, mas não se parecer com Deus, ou não se parecer com Jesus. A gente precisa ser parecido com Jesus. Ele é o nosso modelo de vida, ele é o nosso modelo de fé, ele é o nosso modelo de comportamento. E só tem uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. É o pecado. O pecado ele nos afasta, o pecado ele nos leva para longe do Senhor. E não adianta eu estar longe e falar, mas eu não me afastei de Deus. Não, na verdade, o pecado te afasta de Deus. Então que nós possamos viver uma vida de santidade, porque esse é o convite de Deus para nós. Olha, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então não combina a gente tentar viver uma vida, dizer que estamos perto do Senhor e estamos andando não de acordo com a sua palavra. Quando eu digo que eu sou separado, é a mesma coisa de ser santificado ou santo. A palavra quer dizer que nós somos o quê? Parecidos com o Senhor. Jesus ele viveu uma vida aqui de santidade. Ele viveu num mundo de santidade, mas viveu no mundo de pecadores, mas viveu como uma pessoa que era santa, santificada. E eu quero dizer para você, tem pessoas que falam assim, mas é impossível eu ser santo numa geração que não é santa. É possível sim, porque todas as vezes que, quanto mais de Deus eu me aproximo, quanto mais eu leio a sua palavra, quanto mais eu busco a sua presença, eu me santifico mais, eu me separo mais das coisas desse mundo. As coisas desse mundo não nos dão prazer, as coisas desse mundo, elas são coisas passageiras, elas não podem preencher aquilo que há dentro de nós, o vazio que há dentro de nós, que havia dentro de nós. Quanto mais longe de Deus o homem se põe, mais vazio ele fica. E quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais cheios da sua presença estaremos. Então aproxime-se do Senhor. Para viver uma vida de santidade é preciso separação. É preciso. Então, ainda que as pessoas falam assim, você quer ser santo? Como alguém falou para a nossa irmã Ângela, você responde, sim, eu sou santo, porque eu quero viver perto do santo, porque ele já me falou isso, sede santos.
Então, e como 1 Pedro também vai dizer, né, que para viver perto do Senhor, eu preciso buscar essa santidade. Então, quanto mais perto de Deus eu estiver, Levíticos 11:44 vai falar, Mateus 5:48 vai falar sobre essa palavra. Então, que você possa, de verdade, que a gente possa viver essa vida, uma vida separada, uma vida de santidade, porque Jesus está voltando, o tempo já está se findando. E aqui, Pedro, ele instrui os cristãos a serem santos, assim como Deus é santo, porque ele os chamou para isso. Ser santo no contexto cristão significa viver de maneira diferente do mundo, afastando-se do pecado e buscando a santidade na conduta e nas atitudes diárias, refletindo o caráter de Deus e vivendo em amor e obediência a Ele. Então, que vivamos uma vida de santidade, vivamos uma vida separada, vivamos uma vida para o Senhor, porque nós vamos refletir e nós teremos o caráter de Deus se nós quisermos viver uma vida perto dEle, e se nós vivermos uma vida perto dEle, nós vamos refletir esse caráter para a humanidade. Que você, nesse dia, eu quero dizer para você, seja santo. O chamado à santidade, as passagens cita outros livros, como eu li aqui, Levítico, né? A santidade é um atributo de Deus, e Ele nos convida, Ele convida todos aqueles que seguem a Ele a ser semelhante a Ele. Então, a santidade, nós precisamos ter uma vida separada do mundo. Viver em santidade significa afastar-se dos padrões e influências do mundo que promovem o pecado. O mundo promove o pecado. E nós promovemos o quê? Viver uma vida de santidade. E o papel do amor. A essência da santidade é vivida no amor. O Deus de amor nos aproxima cada dia mais de pessoas quando nós vivemos em amor. Então a gente precisa viver de verdade essa vida de santidade. E ser santo é ser um espelho do caráter de Deus, transmitindo o amor e a graça que recebemos a outras pessoas. Pensa nisso. Ser santo é ser um espelho do caráter de Deus. Então, quanto mais pertinho de Deus eu estiver, mais refletindo a presença e a glória dele eu vou estar. Deus te abençoe nesse dia, que nós possamos ser santos. E ser santos, quero deixar aqui por último, não é ser superior a outras pessoas, não é isso. Ser santo não significa ser superior a outra pessoa ou isolar-se do mundo. A gente não pode se isolar de pessoas, mas sim viver uma vida de forma diferente. Eu viver nesse mundo de uma forma diferente, como um exemplo de Jesus, e interagir com o mundo de maneira que demonstre a glória de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.